parando para analisar, antes de eles entrarem na sala do tempo, tanto o Vegeta quanto o Trunks, eles tinham basicamente a mesma força, só que o Vegeta estava um pouquinho acima, assim, acredito eu, por ele ter conseguido, pelo menos ele não rivalizar, mas trocar socos com a número 18, mesmo que ela tivesse ali baixando o seu nível para lutar contra ele. Ao contrário do Trunks, né, que a gente percebia que ele não tinha capacidade de enfrentar a 18 do presente. Então assim, eu coloco o Vegeta um pouco mais à frente no nível de poder que o Trunks antes de entrar na sala do tempo. Agora vamos partir para o treinamento da sala do tempo para a gente entender um pouco melhor a evolução tanto do Vegeta quanto do Trunks. Treinamento na sala do tempo. Bom, galera, o treinamento da sala do tempo a gente tem duas certezas. A primeira certeza é a seguinte, é que os dois não treinaram junto, né? O Vegeta treinou de um lado, o Trunks treinou do outro. E a segunda certeza que eu tenho é que os dois alcançaram as mesmas formas de Super Saiyajin. Tanto o Vegeta quanto o Trunks alcançaram o Super Saiyajin Dainin Dankai, que foi apresentado pelo Vegeta na luta contra o Cell na segunda forma, e o Trunks também alcançou esse nível de Dainin Dankai, assim também como alcançou o Daisen Dankai. Então os dois alcançaram essas formas de Super Saiyajin. Agora a pergunta é, quem ficou mais forte, né? Que é a pergunta do vídeo aqui, é claro. Mas assim, eu dou essa vantagem um pouco a mais pro Vegeta no treinamento, de ter ficado mais forte do que o Trunks, por simples detalhe do Vegeta ter se dedicado a maior parte do seu tempo, dentro da sala do tempo, treinando ali, né? A forma de Super Saiyajin Dainin Dankai. Por quê? Porque você percebe que o Vegeta, ele se ligou que o Super Saiyajin Dainin Dankai era o melhor caminho, ao invés do Super Saiyajin Daisen Dankai, né, que ficava muito musculoso e não conseguia se movimentar. Ele conseguia muito poder, né, mas ele não conseguia se movimentar por causa do excesso de peso, né, por causa do excesso do músculo que ele criava, quanto mais ele ficava forte. E ao contrário do Trunks, que ele conseguiu o Dainin Dankai, mas ele achou que não fosse o suficiente e se dedicou a maior parte do tempo à transformação não, a forma Daisen Dankai. Então assim, analisando por esse lado, eu coloco o Vegeta um pouco mais à frente do que o Trunks, justamente por causa desse motivo, por causa da dedicação. Um exemplo bom que eu posso citar aqui para vocês, que a dedicação àquela forma, ela acaba sobressaindo, acaba fazendo com que o personagem, né, ou no caso o Vegeta, fique sobressaísse um pouco mais que o Trunks, é o próprio Trunks do futuro. A gente percebeu que em Dragon Ball Super, ele conseguiu alcançar um nível que pudesse até mesmo vencer o Super Saiyajin 3 do Goku, e com o Trunks estando na forma de Super Saiyajin 2. Então assim, ele conseguiu alcançar um nível, estando em Super Saiyajin 2, tão forte quanto o nível de Super Saiyajin 3 do Goku. Então isso pode ter acontecido perfeitamente no treinamento da sala do tempo. O Vegeta ter alcançado um nível acima do Trunks, mesmo o Trunks tendo mais potencial, justamente pelo que eu falei aqui agora, porque ele investiu, né? Ele se dedicou mais tempo na transformação da Dainin Dankai, ao contrário do Trunks, que abandonou esses planos, né? Essa forma, e se dedicou a mais tempo à forma do Daisen Dankai, que é aquela forma bombadona. Luta contra o Cell. Bom, galera, e o que confirma o que eu falei aqui no tópico anterior, né, que o Vegeta está um pouco à frente do Trunks na transformação na forma de Super Saiyajin Dainin Dankai, é justamente o início do confronto contra o Cell na segunda forma. A gente vê ali que ao eles chegarem para lutar contra o Cell, você percebe que o Vegeta ele muda o seu estilo corporal, né, a sua forma corporal, justamente porque assumiu a forma de Super Saiyajin Dainin Dankai. E quando o Trunks vai tentar impedir o Cell de se tornar perfeito, né, após o Vegeta deixar o Cell querer se aperfeiçoar, o Trunks entra no combate. Para o Trunks impedir o Cell, ele faz a mesma coisa. A gente percebe isso no capítulo 381, que o Trunks ele muda o seu formato corporal quando ele assume a forma de Super Saiyajin Dainin Dankai, comprovando o que eu citei aqui no tópico anterior, que tanto o Vegeta quanto o Trunks alcançaram essa forma. Mas como é que dá para perceber se o Vegeta está à frente do Trunks só pelo treinamento? Tem como perceber isso quando os dois se confrontaram? Bom, tem sim. Por quê? Porque no anime, como eu citei aqui no começo do vídeo,
tem cenas a mais, né? Cenas que você percebe que tendem pro Trunks estar mais forte que o Vegeta. Só que no mangá, galera, não tem toda essa enrolação, não tem toda essa incrementação no combate. A gente só tem ali o Trunks tentando impedir o Cell, o Vegeta pega o Trunks distraído e consegue golpeá-lo. E depois o Trunks fica boladaço, né, por causa da situação que o Vegeta tá deixando o Cell se aperfeiçoar. O que ele faz? Ele parte para cima do Vegeta com tudo, né, para tentar impedir o Cell de qualquer maneira. Ele consegue golpear o Vegeta com um golpe dele especial, porém o Vegeta tá com a guarda baixa. Ele não acredita que o Trunks conseguiria abatê-lo, né, com aquele poder ali. E o que me faz acreditar que ele está acima do Trunks é justamente isso. O Trunks, ele assumiu a forma de Super Saiyajin da Dankai na frente do Vegeta e o Vegeta não se impressionou com isso de maneira alguma. Então isso dá a entender o seguinte, é que o Trunks com a forma de Super Saiyajin da Dankai se encontrava abaixo do Vegeta, coisa que o próprio Vegeta já tinha dito antes de começar a lutar contra o Cell. Ele já tinha falado sobre isso, não sei se foi antes ou se foi um pouquinho depois. Eu sei que ele citou que o Trunks que estava atrás dele, mesmo sendo mais fraco do que ele, conseguiria abater o Cell. E isso acaba se confirmando pela reação do Vegeta após o Trunks assumir, né, essa forma de Super Saiyajin da Dankai. Ah, mas Rafael, o Trunks estava se segurando para não humilhar o Vegeta. Correto, o Trunks estava fazendo realmente isso. Mas quando ele se soltou, né, quando ele liberou todo o seu poder que ele tinha para lutar contra o Cell perfeito, ele automaticamente alcançou a forma de Super Saiyajin da Dankai, porque ele percebeu que o Super Saiyajin da Dankai, na qual ele já estava transformado, na qual ele já tinha atingido aquela forma, não seria capaz de derrotar o Cell. Até porque, como citei aqui agora, o Trunks estava um pouquinho abaixo do Vegeta nessa forma de Super Saiyajin da Dankai. Então ele se ligou, como meu pai apanhou para o Cell, então eu tenho que alcançar a forma que eu treinei secretamente lá na Sala do Tempo, que era a forma da Dankai. É muito claro isso, a gente vê isso tanto no anime quanto no mangá, que já mostra o Trunks liberando o seu poder e alcançando essa forma após o Vegeta ficar inconsciente na luta contra o Cell. Então assim, e é muito claro. Então o Trunks só supera os poderes do Vegeta quando ele alcança a forma do Dankai. Ah, mas Rafael, e o potencial de híbrido Saiyajin do Trunks? Não colocaria ele supostamente na frente do Vegeta? Bom, galera, na minha opinião, a saga Cell ela é muito clara em relação a treinamento, né? A como o treinamento é executado. Como assim? Porque assim, você tem ali o Goku e o Gohan. Se o Gohan treinasse separado com o Goku, quem é que ficaria mais poderoso, na opinião de vocês? Por mais que o Gohan tivesse aquele potencial, ele não ficaria mais poderoso do que o Goku. O Goku acabaria saindo mais poderoso do que o Gohan, e também porque o Gohan não sabia o que ele estava fazendo ali dentro. Ele só conseguiu se transformar Super Saiyajin e alcançar o Full Power graças ao treinamento do Goku. A mesma coisa eu passo pro Trunks. Por mais que o Trunks tenha tido aquela experiência de batalha lá no futuro, quando ele entrou na Sala do Tempo, ele não fazia ideia de do que ele ia fazer para superar os poderes do Super Saiyajin. A prova disso é que, após ele sair da Sala do Tempo, ele cita o tempo todo como exemplo de superação de poder o Vegeta. O Vegeta que descobria e ele ali percebia a descoberta do Vegeta e fazia igual. Ele só se desvencilhou disso daí quando ele começou a treinar secretamente, separado do Vegeta, para se dedicar a maior parte do tempo na transformação de Dankai. O Vegeta podia ter falado com ele, mas o Vegeta não quis falar e quis treinar secretamente, sabendo que essa transformação, que essa forma de Super Saiyajin não seria o suficiente para derrotar o Cell. Então a saga Cell ela nos passa essa lição de que o treinamento, o esforço, ele supera o potencial. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui é justamente a quantidade de vezes que tanto o Trunks quanto o Vegeta entraram na Sala do Tempo. Eles entraram 2 vezes cada um. O Gohan e o Goku, eles treinaram por menos de um ano, né? Treinaram durante assim, uns 11 meses, entre 10 e 11 meses, e mesmo assim alcançaram o Full Power. Ao contrário do Vegeta e do Trunks, que entraram mais vezes na Sala do Tempo, mas não saíram muito daquele nível. Então isso comprova o que eu citei aqui relacionado ao Trunks e ao Vegeta. Os dois treinaram ali juntos
na sala do tempo, porém o Vegeta conseguiu obter mais êxito porque treinou de maneira mais correta do que o próprio Trunks do futuro.